Amém. Obrigada, equipe. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Muito bom. Então tá bom. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 4, do versículo 1 ao 9. Pelo menos hoje não ficamos sem energia, né? Não sei se vocês se lembram, mas a última vez que eu preguei, vocês lembram, né? Um sofrimento daqueles, um calor. Acabou a força bem na hora que começou o culto e fomos no gogó. Vamos lá. Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9. Quero meditar com vocês hoje sobre conselhos para uma vida melhor. Na verdade, quando a gente lê a carta de Filipenses, né, a carta do apóstolo Paulo ali aos Filipenses, quando ele chega nesse capítulo, né, no capítulo 4, que é o último, ele traz alguns conselhos para aquela igreja e com certeza alguns conselhos para nós hoje, como cristão, como cidadão, como qualquer pessoa, né, que são conselhos que vão fazer toda a diferença na nossa vida, ok? Encontraram? Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, como eu disse, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, ele vai trazendo ali várias doutrinas para aquela comunidade, e quando chega no capítulo 4, ele apresenta alguns conselhos para nossas vidas. Algumas coisas nós vamos revisar o que foi pregado na semana passada, né? E olha que nós convivemos na mesma casa, somos casados, mas nós não tínhamos combinado, ok? Então, algumas coisas já foram faladas na semana passada. Lembra o tema? Regras de convivência, foi isso? Regras de convivência, exatamente. Então, foi colocado ali o que nós precisamos para conviver bem uns com os outros. E aqui o apóstolo Paulo, através da sua carta, nos apresenta alguns conselhos. Bom, só para introduzir aqui um pouco esse contexto, quem fundou a igreja ali em Filipos foi o apóstolo Paulo. Então, ele estava escrevendo essa carta porque era um hábito que ele tinha de sempre acompanhar a igreja em que ele plantava, ele levantava líderes e ele, né, sempre que podia, ele visitava essas igrejas e também escrevia para orientar, para exortar, aconselhar, consolar aquela comunidade. E a igreja em Filipenses estava vivendo um momento de pressão muito grande. Primeiramente, a pressão externa, muitas perseguições, como a maioria das igrejas daquela época, sofrendo perseguições de falsos profetas, perseguição política, perseguição religiosa, porque havia ali os cristãos que também sofriam todo tipo de pressão externa, mas também algumas pressões internas, né? Havia ali alguma divergência em algumas pessoas e o apóstolo Paulo também está colocando ali algumas orientações e alguns conselhos para aquela comunidade.
E os conselhos que ele deixou para aquela igreja servem para nós hoje em qualquer contexto. Seja no contexto dentro da igreja, seja no contexto fora, né, desse espaço ou da convivência aqui com irmãos em Cristo. Mas no trabalho, na família, entre amigos e tudo mais. Então, o primeiro conselho, e eu quero colocar aqui apenas palavras, que em cada versículo ele vai colocando uma palavra que determina o propósito daquilo que ele está dizendo. E no versículo 2, ele diz o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, quem está grávida, quem pensa em ter filhos, tem dois nomes sugestivos aqui, Evódia e Sintique, nome legal, tá? Se for menina, porque são duas mulheres. E que vivam em harmonia no Senhor, que vivam em harmonia no Senhor. O primeiro conselho do apóstolo Paulo para aquela igreja é harmonia. Esse é o primeiro conselho para nós hoje também. Para que harmonia? Para combater a divisão. Por quê? Olha o que ele está dizendo: rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. O que isso significa? Se ele está falando para elas viverem em harmonia, significa o quê? Que a treta estava rolando solta ali, entre as duas, né? Existia ali, né, um conflito entre essas duas mulheres e elas estavam ali, né, meio que em pé de guerra, mas o celular caiu de novo, mas tudo bem. Sim, e peço a você, e ele pede a outra pessoa que ajude essas duas mulheres ali, para que elas consigam reconciliar. Amém, Lúcia? É isso aí, confirmando com a gente. Então, harmonia para combater a divisão. Isso significa que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, porque ele foi inspirado por Deus, está orientando essas duas pessoas a corrigir brechas. Porque significa que essa divisão dentro da comunidade, ou dentro de uma empresa, ou numa família, isso gera dois lados, duas visões. E tem um termo que diz assim: visão mais visão igual divisão. Visão mais visão igual a divisão. Alguns acreditam que é uma especulação do texto, que provavelmente essas mulheres, além de serem duas líderes naquela cidade, líderes de igrejas, talvez uma delas dirigia uma comunidade mais dentro para os judeus, e a outra dirigia a comunidade para os gentios, ou seja, os não judeus. E aí havia essa divisão, porque os judeus, né, como a gente vê nos relatos dali dos evangelhos, também das cartas, eles sempre estão tentando forçar os não judeus a seguirem regras, a partir do momento que eles se convertem. E também os gentios falam assim: não, a gente não precisa seguir esse monte de regra, de lei, que vocês seguem aí, não tem necessidade disso. Então, havia ali uma disputa, né, de quem é melhor do que quem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá bom? Então, por que a palavra de Deus, ela vem nos trazendo essa exortação e esse conselho acerca da harmonia? Porque onde houver dois ou três reunidos ali, a confusão acontece, né? Ali a confusão acontece. Somos seres humanos, mas onde houver dois ou três reunidos no nome de Jesus, a harmonia deve prevalecer. Amém? Onde houver dois ou três reunidos, a confusão, porque somos cabeças pensantes, temos nossas peculiaridades, temos nossas preferências, e é óbvio que de discordar um do outro, mas divisão, isso não é de Deus. Então, olha a palavra do Senhor, que elas vivam em harmonia no Senhor. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que a minha visão, a sua visão sobre determinado assunto deve estar abaixo da vontade de Deus. Os meus interesses pessoais, religiosos, qualquer que seja, devem se submeter à vontade de Deus. E por que ele diz que essa submissão, né, essa harmonia tem que ser no Senhor? Algumas traduções colocam assim, que tenham a mesma atitude de Cristo, pensem como Cristo. Por quê? Porque Jesus, como Cristo, descendo à terra,
Ele poderia falar assim, ó, chegar no céu, conversar com Deus e com o Espírito Santo e falar assim, ó, agora é o seguinte, eu fui, me tornei humano, foi difícil pra caramba, senti dores e vi com aquela gente rebelde, ou gentinha chata, teimosa, cabeça dura. Olha, eu fiz tanta coisa, mas muitos, né, se levantaram contra mim, morri na cruz, então eu mereço um trono especial. Eu mereço uma cadeira especial agora no céu, porque eu fui lá, sofri, enquanto você, Deus, o Espírito Santo, ficou aí, no bem bom, sendo adorado pelos anjos, né, no ar-condicionado, e eu fui lá aqui, ó, naquele deserto, né, sofrendo, e não, Jesus Cristo estava muito alinhado com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito Santo, e em nenhum momento houve interesses diferentes da parte da Trindade. Nós cremos na Trindade, nós cremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo aquilo que foi executado por Jesus foi concordado por Deus Pai e Deus Espírito Santo. E tudo aquilo que foi executado pelo Deus Pai e Deus Espírito foi concordado por Jesus Cristo, porque eles andavam em harmonia, num só propósito, numa só visão. E essa é a lição, é o conselho que a palavra de Deus deixa para nós, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, que nós possamos ter harmonia, respeitar as diferenças, respeitar o outro. Se o outro tem uma visão diferente da sua, está tudo bem, não é, gente? Está tudo bem o outro pensar diferente de você. Se o outro não quer ser evangélico, cristão, está tudo bem. A gente não vai forçar a pessoa a goela abaixo. Se o outro quer seguir uma outra ideia, está tudo bem. Nós precisamos respeitar essas diferenças. Agora, não podemos deixar que as opiniões diferentes venham dividir. É por isso que muitas vezes sociedades se quebram, casamentos se quebram, igrejas se quebram, se dividem e tantas coisas acontecem, tantas atrocidades acontecem no mundo, porque simplesmente temos dificuldade de respeitar a opinião diferente da nossa. Não é verdade? Então, e essa situação dentro da igreja era tão séria, e o apóstolo Paulo queria tanto resolver essa divisão de ideias dentro da igreja, que ele pede ajuda para alguém, né? Ele diz no versículo 3, e peço a você, meu leal companheiro de jugo. Ele não cita um nome, mas era alguém da confiança dele. Se você não está conseguindo resolver a questão sozinho, peça ajuda a pessoas experientes, pessoas maduras, que podem ajudar você a resolver essa questão. A verdade é que, quando nós entendemos o princípio da harmonia dentro do corpo, dentro da família, no trabalho, você não se sentir melhor do que o outro, porque seu currículo é melhor, porque você tem o curso tal e o outro não tem, porque você, enfim, a gente não pode tratar o outro diferente de nós. Então, harmonia para combater a divisão. Amém? E o segundo conselho que a palavra de Deus nos traz é uma coisinha chamada alegria. Fácil, né? Ai, gente, falar sobre alegria, tão fácil. É só dar um sorrisinho, tá tudo certo, né? Quem colocou um aparelho para corrigir, né, aqueles dentinhos fora do lugar, fez ali um clareamento, ou colocou como é que chama? Lente. Gente, que coisa, eu sabia que a gente usava lente de grau, né, no óculos, mas até no dente tem lente, mas tudo bem. Não é só isso, alegria para combater o desânimo. E no versículo 4 ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É uma ordem. E aliás, quando a gente vai lendo alguns textos sobre a alegria, ele vai colocando que é uma entonação de imperativo. Alegrem-se sempre no Senhor. Como eu falei, a igreja sofria muitas pressões externas, muita perseguição. E a gente sabe que as lutas da vida, as dificuldades, os problemas, elas vão minando a nossa alegria. Sim ou não? Elas vão nos deixando abatidos, vão nos deixando meio tristes, cabisbaixos, porque a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente não vê saída, a gente não vê solução. E aí a palavra de Deus vem, alegre-se sempre no Senhor. Primeiramente, a alegria, lá em Gálatas 5, ela é um fruto do Espírito Santo. Então, nós devemos nos alegrar
porque essa é a manifestação de que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e a alegria é uma manifestação. Ah, então quer dizer que a gente vai rir à toa, né, por aí todo sempre? Não, não é isso que significa o texto. Tem uma fala do... Calma aí que eu vou lembrar o nome. Do Cortella. Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. E é um filósofo, e ele diz assim: quem ri o tempo todo, quem é feliz o tempo todo, não é feliz, é tonto, né? Porque a vida não nos possibilita essa condição. Ok, mas o versículo diz: alegrem-se sempre. Ou seja, não se abata pelas coisas que não estão dando certo na sua vida, mas busque sempre essa alegria no Espírito Santo, essa alegria no Senhor. Porque, gente, a gente tem muitos motivos para ficar desanimado. Pense nas coisas que você gostaria de ter e não tem. Ah, eu não tenho aquele carro que eu gostaria de ter. Ah, eu não tenho aquela casa que eu gostaria de ter. O que mais? Me ajude. Eu não tenho aquele trabalho que eu gostaria de ter. Ah, eu não tenho aquele salário que eu gostaria de ter. O que mais, gente? Eu não tenho... Hã? Ah, eu não tenho aquele corpo da Gisele Bündchen, ou do, né, aquela beleza da Gisele Bündchen ou do Brad Pitt, quem acha eles bonitos, né? Ah, eu não tenho, né? Se você chegar no seu espelho, espelho meu, existe mais alguém lindo do que eu? Não pergunte, porque o espelho pode trincar, né? A nossa... Vai que ele resolve, e aí não dá muito certo, então é melhor a gente ficar quietinho, se contentar com aquilo que a gente tem, é o que temos para hoje, amém? Se tem saúde, já está de bom tamanho, não vamos reclamar. Ah, eu gostaria de ter aquele corpo que eu não tenho, eu gostaria... Enfim, são tantas coisas que a gente gostaria de ter e a gente não tem, e tudo isso é motivo para... eu gostaria de ter aquele carro, eu não tenho. Eu gostaria de ter aquele salário, eu não tenho. Eu gostaria de ter aquele carro, aquela casa, eu não tenho. Eu gostaria de ter esse corpo, eu não tenho. Eu gostaria de ter aquele cabelo. E a gente está sempre na ânsia do ter, né? De ter aquilo, desejar aquilo que a gente não tem. Estamos sempre insatisfeitos com aquilo que nós temos e querendo ter aquilo que nós não temos. Ouvi uma frase um tempo atrás de uma moça falando assim: a gente faz o que não gosta para ganhar dinheiro, para comprar o que não precisa. Entendeu? A gente trabalha com o que não gosta para ganhar muito dinheiro, para comprar o que não precisa. Muitas coisas que a gente tem, nem sempre a gente precisa daquilo, mas a gente está aqui, ó, sacrificando saúde, família e tantas coisas por conta do ter, por conta do consumir, por conta do possuir alguma coisa. Então, alegrar no Senhor não é uma motivação apenas de pensar positivo, não vai dar certo. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Não é também um sorrisinho nos lábios com a lente brilhante, quando você ri, chega a dar aquela estrelinha. Também não é isso. Mas é uma atitude de confiança interior. Veja aqui, se nós formos nos alegrar pelo que nós possuímos, a gente tem mais motivos para não alegrar, correto? Então a palavra de Deus, ela diz assim: alegrem-se no Senhor. A gente pode perder a casa, a gente pode perder o carro, a gente pode perder o emprego, a gente pode perder a saúde, a gente pode perder um familiar muito querido, a gente pode perder tantas coisas, mas a gente nunca perde Deus. A gente nunca perde o Senhor. E se a nossa fonte de alegria está no Senhor, a nossa alegria, ela nunca vai acabar. A nossa alegria, ela nunca será passageira. Porque a alegria, pelas circunstâncias, ela passa. Ela é muito momentânea, ela é vazia. E quando a gente lê o livro de Eclesiastes, é exatamente isso que ele vai dizer. Em tantas coisas ele buscou preencher o vazio da sua alma, mas tudo era vaidade, ou seja, nada fazia sentido. Nada preenchia aquele vazio que ele tinha no seu interior. Mas, quando nós buscamos o Senhor, a fonte da nossa alegria, esse rio de água viva que brota do interior, que é o Senhor habitando em nós, a nossa alegria não vai acabar. Jamais ela vai acabar. Por isso que o conselho da palavra de Deus é: alegrem-se. Sempre
no Senhor. Independente da circunstância, independente da situação, entendemos que nós temos o Senhor na nossa vida. Nele está a razão da nossa alegria, nele está a fonte da nossa existência. E aí você pode dizer, é muito fácil dizer para se alegrar. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso por causa do Evangelho. Ele estava acorrentado por causa de Cristo. Então, ele tinha autoridade para escrever, alegrem-se no Senhor, porque ele estava sendo perseguido, ele estava sendo punido por servir a Deus. Então, ele tinha autoridade para dizer, alegrem-se no Senhor. Eu não estou livre para falar, eu não estou livre para pregar, para fazer algo que eu quero, estou numa cadeia, estou numa prisão, mas mesmo assim o meu coração está cheio de alegria, porque a palavra de Deus não está presa. O Espírito Santo de Deus não se prende em cadeias, em prisões. Ele é livre e Ele é a fonte desta alegria. Então, nós podemos sim nos alegrar sempre no Senhor, apesar das circunstâncias. Mesmo a mulher mais bem-aventurada ou feliz, honrada na história da humanidade, que foi Maria, mãe de Jesus, sofreu dores terríveis. Mas ela foi chamada de mais que feliz, bem-aventurada. Mas mesmo assim, passamos por dificuldades, mas sabemos que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Amém? E o apóstolo Paulo, mais adiante, nos versículos 12 e 13, ele vai dizer também por que ele desfruta dessa alegria inesgotável. Ele diz assim, olha, a alegria não está nas coisas, mas está em Deus. E ele diz no versículo 11, 12 e 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí venham, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Posso ter fartura, posso ter escassez. Posso ter saúde, posso ter doença. Eu posso ter liberdade, eu posso estar preso. Posso tudo naquele que me fortalece. Porque Deus vai nos ajudando a desfrutar dessa fonte de alegria, independente da circunstância que a gente está vivendo. Amém? Primeiro conselho, harmonia. Segundo conselho, alegria. Terceiro conselho, autocontrole ou moderação para combater o espírito briguento. Então, se no primeiro é harmonia para combater a divisão, ou seja, ideologias, ideias, posições, aqui o autocontrole ou moderação, ou domínio próprio, como aparece também em Gálatas 5, como fruto do Espírito Santo, para combater o espírito briguento. Essa é a melhor forma de explicar esse texto. O versículo 5 diz assim, olha, podemos ler juntos? Está aqui? 1, 2, 3. Seja seja a amabilidade, algumas traduções colocam como moderação, mas o significado dessa palavra pode ser vários: clemência, gracioso, complacência, gentileza, autocontrole. Então, tudo isso. E aí, trazendo um pouco o contexto, por que a palavra de Deus diz para eles, naquele momento, para serem amáveis? Porque eles estavam sofrendo pressões, acusações, injúrias externas. Então eles poderiam entrar nessa briga e retribuir na mesma medida. Mas a palavra de Deus, olha, não retribua, não entra nessa vibe, não entra nessa onda de briga, sabe? E aqui a palavra, ela vai dizer realmente um termo mais específico para temperamento. Sabe aquela pessoa sanguínea, colérica, do pavio curto? E tem gente que nem pavio tem, né? Tem gente que não tem nem pavio, e tem gente que tem um pavio curto. Ou seja, ela aguenta tolerar alguns segundos. Alguém passa no trânsito, né? Fecha, dá alguma coisinha, ela já fica estressada.
né? Alguém falou alguma coisa que não gostou, ela já vem com 2 pés no peito, e aí vai. Então tem gente que tem um pavio curto, tem gente que tem pavio tempo. Mas o Espírito Santo precisa, né, prolongar esse pavio na nossa vida. Então esse é o sentido, esse autocontrole, ou seja, o domínio próprio também que a gente pode utilizar como fruto do Espírito Santo para nos ajudar, né, a controlar esse ânimo impulsivo que a gente tem muitas vezes, se irritar com facilidade, de brigar na fila do pão porque está demorando caixa, sabe, de reclamar e xingar porque o outro passou com velocidade, deu uma fechada no trânsito, ou porque não fez uma coisa do jeito que você queria, enfim, são tantos motivos, né, que eu poderia aqui citar, mas não precisa, porque vocês sabem do que eu estou falando, né, vocês são como eu, passam por essa experiência. Então a palavra de Deus vem trazendo esse conselho para que a gente viva uma vida melhor. Domínio próprio, autocontrole. Me lembrei que tem um provérbio que diz assim: é mais fácil controlar uma cidade do que um espírito indomável, alguma coisa assim. Ou seja, uma pessoa que está irada, que está incontrolável no seu ânimo, no seu ser. É mais fácil você controlar uma cidade do que uma pessoa que está revoltada por alguma circunstância. Então, a orientação bíblica é que, apesar das pressões que a gente sofra, apesar de coisas pequenas que a gente vive, não vamos perder a paz por pequenas coisas. Não vamos perder a paz por coisas bobas e por coisas pequenas. Brigar com o outro por causa de, sei lá, gente, uma louça que não foi lavada, né? Por causa de um lixo que não foi tirado. Eu já fiz muito isso, eu confesso para vocês. Confesso para vocês que me irritava profundamente quando eu chegava em casa e tinha louça na pia. Aquilo, né? Era uma dor na minha alma. Mas, ou quando a cama não estava arrumada, ou sei lá, qualquer outra coisa, e às vezes são situações simples que você pode ver no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, até mesmo na igreja, com os amigos, coisas que são tão supérfluas, coisas bobas, e que faz você, sabe, brigar por conta de coisas insignificantes. E a palavra de Deus vem com esse conselho para exercitarmos mais o domínio próprio. Então, a palavra de Deus está dizendo: olha, não entre nessa briga, não entre nessa onda, não rebata na mesma moeda, que seja a amabilidade, ou seja, o domínio próprio, a graciosidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho fé em Deus, se eu não agir diferente? E vocês já devem ter ouvido isso, né, em algum lugar. Você explode, você fala qualquer coisa, a pessoa briguenta, e o outro, né, não crê, não tem a mesma fé que você, e fala assim: mas você não é crente? Mas você não serve a Deus? Então como é que nós abrimos a nossa boca para dizer que servimos a Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, e a gente fica brigando, explodindo, estourando com as pessoas? Não tem necessidade. Então a palavra de Deus diz que esse domínio, que esse controle de vocês seja conhecido por todos, que sejamos realmente diferentes, não apenas falamos, mas que sejamos realmente na prática pessoas diferentes, como fruto do Espírito Santo na nossa vida. E ele diz: perto está o Senhor. Nosso foco, né? Nosso foco é na volta de Cristo. Então a igreja, principalmente naquela época, ela tinha muito essa ideia, essa esperança da iminência da volta de Jesus. Cristo estava para voltar. Ele falou assim: olha, isso é passageiro, logo isso passa. Segura aí, aguenta firme que logo isso vai chegar ao fim. Então, não entre na onda da discórdia, dos desconhecidos, das brigas, das fofocas, que nós realmente sejamos pessoas pacificadoras. Amém? Que sejamos pacificadores. E somente se exercitarmos nosso domínio próprio, nosso autocontrole, que a gente vai conseguir. Então, qual é o primeiro conselho? Harmonia. Segundo conselho? Alegria. Terceiro?
autocontrole, e temos mais. O quarto é a oração. E aí no versículo 6 e no versículo 7, podemos ler juntos? Está projetado aí? 1, 2, 3. Versículo 7. Amém. Outra coisa que a gente precisa reforçar, né? A oração para combater a ansiedade. Como foi falado aqui há uns meses atrás, quem é que lidera o ranking, segundo a Organização Mundial da Saúde da Ansiedade, o país? Brasil. O Brasil lidera ali, né, o ranking da estatística do país mais ansioso do mundo. Né? Isso é triste, muito triste. Então vamos falar, para falar de oração, nós temos que falar do texto, e o texto está falando de ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Todas as vezes que a Bíblia, que a palavra de Deus coloca a ansiedade como alteração de humor recorrente, isso representa uma falta de fé e confiança em Deus. Isso é a Bíblia, tá? Não brigue comigo. Estou falando da Bíblia, ok? Então, ansiedade como alteração de humor significa falta de fé e falta de confiança em Deus. O que é ansiedade, gente? Vocês sabem. O que é andar ansioso? Excesso de futuro. Futuro. A pessoa ansiosa é aquela pessoa que está no futuro, ela não vive hoje. Ela está sempre no futuro, ela está sempre preocupada com o que pode acontecer amanhã. E sabe o que é curioso? Que nós, seres humanos, a gente tem uma habilidade incrível de perpetuar a ansiedade, sabia? A gente fica naquele ciclo vicioso, que é assim, amanhã eu vou fazer uma prova, né? Aí pode não dar certo, eu falei assim, se amanhã eu vou fazer A, se não acontecer A, vai acontecer B. Se não acontecer B, aí vai acontecer C. Se não acontecer C, já era. Aí a gente fica, amanhã vai acontecer A. Se não acontecer o A, vai acontecer o B. Se não acontecer o B, vai acontecer o C. Se não acontecer o C, já era. Acabou. Aí a gente fica, amanhã vai acontecer o A. Se não acontecer o A, vai acontecer o B. Se não acontecer o B, vai acontecer o C. Se não acontecer, já era. A gente não fica nesse ciclo cãozinho atrás do rabo? Ali, o tempo todo? A gente tem o hábito de perpetuar e de alimentar esse ciclo vicioso da ansiedade. A gente fica ruminando, né? Uma palavra que a gente utiliza, ruminando, ou na pensação, pensa, a mesma coisa. Gente, parece que a gente não cansa de pensar a mesma coisa milhões de vezes durante o dia, e é uma coisa ruim. Aí você tá taquicardia, aí você fica com sudorese, aí você fica tremendo, aí você come demais, aí você come de menos, aí o intestino prende, o intestino solta, e aí você fica naquela, aí você fica bravo, você fica irritado com o outro, e aí é uma consequência de coisas, né, um efeito dominó, uma bola de neve que vai acontecendo só por pensar numa coisinha ali, e às vezes coisa boba. E quando eu falei aqui um tempo atrás sobre Mateus, que também fala da ansiedade, eu comentei, né, de uma estatística, que mais de 70% das nossas preocupações não acontecem. Olha que legal. Mais de 70% das nossas preocupações não acontecem, e significa que a gente sofre à toa. Não sofra hoje o que você pode sofrer amanhã. Tá? Se vai dar errado, se vai dar ruim de qualquer jeito. Então você deixa para sofrer quando der ruim, entendeu? Você não precisa sofrer com antecedência. Gente, olha como nós fazemos mal a nós mesmos. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas, qual que é a solução que ele apresenta? A oração. A gente não precisa pagar por ela. A gente pode orar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Então, a oração é a cura, é a solução para esse viver ansioso. Eu não estou dizendo que
a gente não pode ficar eventualmente ansioso por alguma circunstância, não é isso que eu estou dizendo. E a palavra de Deus também não é isso que ela está falando. Ela está dizendo para não andar, ou seja, é uma coisa contínua, dia a dia. Dia a dia. Entra ano e sai ano e você escuta a mesma coisa. Sou ansioso, sou ansioso, sou ansiosa, sou ansiosa. Não, porque a minha ansiedade, eu brinquei um tempo atrás, as pessoas falam assim, a minha ansiedade. Ai, assim, com uma coisa tão carinhosa, né, tão particular, a minha ansiedade. Porque a minha ansiedade, né? E assim, e eu entendo. Gente, vocês, quem me conhece sabe que eu entendo perfeitamente do que eu estou falando, ok? Não estou recriminando ninguém, mas o que a palavra de Deus está colocando para nós é, não andem ansiosos, vocês não precisam se martirizar com isso. Vocês não precisam se machucarem emocionalmente por conta de algo que você nem sabe se vai acontecer. Por causa de alguma coisa que você não sabe se vai, como é que vai acontecer. Antes, o que você tem que fazer? Vá orar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu até escrevi aqui para não falar errado. Olha, se você está ansioso, preocupado com alguma circunstância, ore a Deus. Apresente a Deus as suas petições. Então, e quando a palavra de Deus fala assim, olha, não andeis ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. É como a expressão é aqui, olha, torne conhecido, ou seja, verbalize isso para Deus. Coloque isso para fora. Sabe, quando você está muito feliz com algo que aconteceu, você verbaliza para aquela pessoa o seu sentimento, a sua emoção, e você fala, estou muito feliz, ou eu estou triste. E a força da palavra é, olha, deixa sair isso diante de Deus. Coloque isso diante do Senhor. É uma mudança de hábito. Ao invés de a gente ficar ruminando e se martirizando, vamos colocar isso diante de Deus em oração, em súplica e gratidão. Eu não estou dizendo que a oração aqui, a palavra de Deus também não está dizendo isso, que a oração é como uma fórmula mágica. Eu vou lá, eu orei e Deus vai resolver tudo. Não é isso. A oração é uma disciplina. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias e vai nos ajudar a ser firmes, persistentes e confiantes e vai nos ajudando a exercitar a nossa fé. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresente essas inquietações, essas angústias diante do Senhor. E qual é o resultado disso? No versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o resultado quando eu oro por alguma situação que me preocupa, que me angustia, que me deixa ansioso. Eu consigo desfrutar dessa paz de Deus que independe de circunstâncias, né? Assim como da alegria. Não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Deus na minha vida e eu vou exercer essa paz de Deus que vai guardar a minha mente. E olha a informação interessante do texto. O apóstolo Paulo, quando ele disse guardar e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, excede a nossa razão humana, guardará o coração e a mente de vocês. O guardará é um termo militar, que significa como vigia, que fica na porta da entrada da cidade para proteger a cidade contra invasores. Olha que coisa mais interessante. Então, o guardará é um termo militar. Quando eu oro, a paz de Deus, ela é estabelecida como vigia para proteger a minha mente de invasores. Então, o que isso significa na prática? Presta atenção. Se eu, como crente, estou ansiosa, preocupada por alguma situação, quando me deparei com alguma coisa, lembra que eu falei que a ansiedade é o medo, né? Do futuro, do que pode acontecer no futuro, pode acontecer ou não acontecer, eu oro a Deus. Essa atitude, que é tornar conhecido diante de Deus aquilo que eu estou sentindo, eu vou dizer, Senhor, isso aqui está me preocupando. Essa e essa situação está me preocupando. Eu não tenho controle dessa situação. Eu não sei o que fazer diante dessa circunstância. Então, eu entrego isso para o Senhor.
E quando eu entrego isso para o Senhor e meu coração descansa, Deus me dá paz, Deus me dá uma medida protetiva contra os invasores mentais e emocionais que nos adoecem muitas vezes. Existem vários estudos que associam a ansiedade com diversas doenças, porque quando a gente vive nesse estado de ansiedade, o nosso corpo libera muitas toxinas. Isso não é legal. Então, Deus sabe disso, porque foi Ele que nos criou, amém? Ele nos criou, então Ele sabe que a ansiedade nos adoece em vários sentidos físicos, emocionais, espirituais. Então Ele fala, gente, não anda ansioso, gente. Não andem ansiosos, gente. Não fiquem ansiosos, porque vocês podem adoecer. Isso não vai ser legal, isso não vai dar certo. E a palavra de Deus, ela reforça essa ordem de não ficarmos ansiosos, porque a ansiedade, ela vem como falta de fé e confiança em Deus. Mas ao invés de estar ansioso, nós precisamos orar. Quando você está preocupado com alguma situação, você ora? Não precisa responder. Você ora? Você coloca aquilo diante de Deus? Se a sua resposta é sim, a próxima pergunta é, e depois que você ora, você fica calmo? Cri, 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 cri. Você consegue desfrutar da paz depois que você ora? Por quê, gente? Porque assim, biblicamente, uma vida cheia de ansiedade, uma pessoa extremamente ansiosa, biblicamente, isso não combina com um cristão, com a pessoa que crê em Jesus. E eu vou te dizer, eu já te disse porque o texto está nos dizendo, se nós estamos ansiosos, nós temos que buscar, nós temos que orar a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e parar de tomar seu remédio de ansiedade, tá certo? Não é isso que eu estou falando, e não é isso que a Bíblia está falando. Se você toma alguma medicação para a ansiedade, e você quer exercitar a oração, para exercitar a sua fé, se libertar desse ciclo vicioso da ansiedade, de ruminar, de estar preocupado com o futuro, você deve fazer isso junto ao seu médico. Combinado, gente? Ok, estamos conversados. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós podemos vencer essa inquietação, né, do coração diante da oração, colocando diante de Deus aquilo que nos aflige, e nós podemos desfrutar da paz. E a paz de Deus vai ser essa guardiã contra os invasores. O que são os invasores? Os pensamentos ruins que ficam ruminando na nossa mente. Não vai dar certo, porque não vou conseguir, porque vai dar tudo errado, porque e isso vai nos deixando inquietos. Então, quando eu oro, eu tenho a paz de Deus, e a paz de Deus me guarda desses invasores mentais, dessas preocupações sem necessidade. Amém? Então, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, as nossas preocupações diante de Deus, em oração, súplica e ação de graças. Agradecer a Deus pelo que nós temos. Porque muitas vezes a gente fica ansioso pelo que a gente não tem e a gente quer ter, e não vê uma alternativa possível de conseguir. Aí a gente fica ansioso. Mas agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Amém? Vamos exercitar a nossa oração. Sempre que estivermos ansiosos, vamos orar mais. Vamos nos silenciar mais na presença de Deus. E nós vamos desfrutar de paz. Por último, o último conselho que ele dá é a seletividade. Seletividade para combater pragas. Eu vou explicar o porquê que eu usei esse termo. Versículo 8 e versículo 9. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Fiquei. Então, por que seletividade para combater pragas? Primeiramente que, quando ele vai falar da mente, ele usa um termo que ele associa a nossa mente como terreno, como a terra fértil. E vamos combinar que a nossa mente ela é muito fértil, né? A gente pensa cada coisa que a gente pensa, a nossa mente ela é muito fértil. Então ele usa essa expressão, ocupe a mente como a terra fértil que produz o que plantar.
Essa é a primeira associação que ele faz. Então, o que ele está dizendo? A gente precisa selecionar o que a gente pensa, onde a gente foca o pensamento, porque a nossa mente é um terreno fértil. Então, se eu selecionar aquilo que eu vivo, que eu ouço, que eu vejo, que eu falo, enfim, ele vai falar tudo que é bom, agradável, nobre, correto, justo e por aí vai. Ele está dizendo que a nossa mente, como esse terreno fértil, que o que a gente plante nela vai servir de referência para as nossas condutas, para as nossas ações, para as nossas atitudes. Então é como se a nossa terra fértil vai ter um registro mental daquilo que eu vou fazer daqui a pouco. Então, só para vocês entenderem, é mais ou menos, se eu pensar que não vai dar certo, que vai dar errado, e aquilo me machuca, aquilo me fere, eu vou ter comportamentos ansiosos, eu vou ter comportamentos disfuncionais muitas vezes, e aí sempre que uma coisa foge do meu controle, eu vou repetir o mesmo padrão. Então, a nossa mente, como terreno fértil, a gente precisa selecionar o que a gente pensa. A gente precisa selecionar a qualidade daquilo que a gente consome, em termos de conteúdos, de todos os sentidos. Seja nas redes sociais, seja na TV, seja tudo, a gente precisa selecionar, porque a nossa mente, ela é um terreno fértil. Então, se isso vai influenciar a nossa vida, nós precisamos ser seletivos. Porque a ideia é que, se eu não selecionar, vai ter muita praga aqui dentro. Vai ter muito lixo aqui dentro. Vai ter muita coisa ruim dentro da minha cabeça. E que vai prejudicar a minha vida em todos os sentidos. Profissionais, relacionais, amizades, estudos e por aí vai. Então, nós precisamos ser seletivos naquilo que a gente consome. Amém?